Galut Mitzrayim, o exílio no Egito. A primeira situação de Galut, de exílio, de diáspora, que o povo judeu foi submetido, foi aquela que aconteceu no Egito, logo no início da nossa história. Ou seja, nós vimos que na terceira geração da nossa história, do nosso povo, Yaakov Avinu acaba descendo para o Egito, apesar que naquela altura ele estava estabelecido, o rei estabelecido tinha retornado para Eretz Kenan, na terra de Canaã, para a futura Terra Santa, mas em função dessa fome e estiagem, ele desce para o Egito e não sozinho, com toda a sua família. E essa viagem, de ida, vai ser uma ida sem volta. Essa volta, esse retorno, essa saída do Egito só vai ocorrer depois de séculos, depois de muito tempo. No início, quando eles descem, chegam no Egito, eles chegam de forma privilegiada, porque Yosef é o primeiro-ministro, o homem do poder do Egito, então ele estabelece a família, seu pai, seus irmãos, seus sobrinhos, etc., para que eles habitem na terra de Goshen, num lugar privilegiado do Egito, etc. Então, nas primeiras décadas, até enquanto Yosef estava vivo atuando, mesmo seus irmãos, eles até tinham uma vida relativamente tranquila, a ponto de poderem ter estabelecido até yeshivot, academias de estudos, judaicos e coisas espirituais, daquilo que seria mais tarde entregue na Torá. Então eles tinham até academias de estudo judaicos no Egito. Mas depois do falecimento de José e Yosef, então se fala que se levanta ou um novo faraó, ou se era o mesmo faraó, mas ele ignora tudo o que Yosef fez em prol do Egito, como ele salvou todo o povo e nação egípcia da fome e da estiagem, como ele fez um planejamento que trouxe sustentabilidade e possibilitou a sobrevivência física, literal, de todos os egípcios, mas de repente tudo isso começa a ser esquecido, ignorado, como querendo apagar isso da história, esquecem de tudo isso que Yosef fez, e há uma reviravolta e os judeus começam a ser perseguidos, começam a ser oprimidos, até serem transformados, convertidos em escravos braçais, e são submetidos a torturas e trabalhos pesados. Se obriga os judeus a construírem muralhas e cidadelas para o faraó, com utilidade ou sem utilidade, só para deixá-los ocupados, trabalhando, mas trabalhos forçosos terríveis, que se uma pessoa não completava a sua cota, cobriam no cimento das pirâmides ou das muralhas, a falta dos tijolos que ele omitiu, completavam às vezes colocando os nenês e crianças dos Yehudim lá, enfim, coisas terríveis que aconteceram durante um período de décadas lá no Egito. Portanto, a partir de então começa de forma acentuada. Até então isso também era chamado um galut, um exílio, ou seja, o povo judeu estava fora da terra de Israel, e por isso o próprio Yaakov hesitava em descer ao Egito, até que Deus se revelou para ele dizendo: não tema, desça ao Egito, e no final vocês vão acabar saindo de lá e retornando à terra prometida, à terra santa. Mas aqueles instantes foram um dos momentos mais críticos e difíceis na nossa história, porque nós tivemos depois alguns episódios de diáspora, até a nossa diáspora, o nosso galut, que se estende já quase por 2000 anos, mas naquela época, no Galut Mitzrayim, todos os judeus estavam escravizados. Na realidade, a tribo de Levi, ela, por um motivo ou por outro, conforme descrito no Midrash, não foi literalmente escravizada, mas 90% ou mais do povo de Israel estavam todos escravizados, sujeitos a trabalhos forçados, submetidos a torturas, e algo que abalava-os fisicamente, emocionalmente, até espiritualmente, etc. E era uma situação que se prolongou durante muito tempo. De acordo com os livros místicos, se fala que Galut Mitzrayim, assim traz o Maharal de Praga, o exílio no Egito é a fonte e a origem de todos os outros galuyot, de todos os outros exílios que o povo de Israel passaria, através do Império Persa,
Babilônia, através do Império Romano e etc., que a fonte de todos os galuyot, a origem também espiritual é essa do Egito. E essa do Egito, como nós falamos, era terrível por esse fato de literalmente todos os judeus estarem nessa situação, de estarem escravizados, né? E havia uma grande pressão assimilatória, etc. Então, esse período de permanência dos judeus no Egito, ele vai durar, o Galut Mitzrayim vai durar 210 anos. E dentro desse período, as últimas décadas, cerca de 86 anos, algo assim, foram as décadas mais difíceis, onde perdurou a escravidão de forma muito dura e pesada, severa e rigorosa, até culminar com Yetziat Mitzrayim, que nós vamos ver mais tarde, até chegar finalmente depois no êxodo, na libertação. Mas até chegar lá foi um período de fato de extremo sofrimento, dor, tortura, e isso marca o Galut Mitzrayim, o exílio no Egito, a escravidão no Egito.